Você já sentiu como se estivesse parado na beira de um abismo, sem saber se deve dar o próximo passo? Como se o chão sumisse e tudo que restasse fosse o medo de cair. Às vezes, a vida nos coloca exatamente ali, entre o que fomos e o que podemos ser. E é nesse espaço vazio que a fé é testada. Essa é a história de alguém que aprendeu que, às vezes, a ponte que te leva adiante não pode ser vista, só sentida. Gabriel era um homem comum. Tinha 32 anos, um emprego estável, uma casa simples e um futuro que parecia já ter sido escrito por outros. Ele fazia tudo certo. Acordava cedo, pegava o mesmo ônibus, trabalhava às mesmas horas, voltava cansado e dormia sem nunca se perguntar se era feliz. Até que, num dia aparentemente comum, o chão começou a desabar. Não literalmente, mas dentro dele. Naquela manhã, a empresa onde trabalhava anunciou uma reestruturação. Metade da equipe seria demitida. E ele estava nessa metade. O choque foi silencioso, quase irônico. Gabriel sempre acreditou que estabilidade era o mesmo que segurança. Mas naquele instante, percebeu que segurança era uma ilusão que o tempo podia quebrar com uma simples assinatura. Ele saiu do prédio com uma caixa nas mãos e um vazio no peito. Chovia, como se o céu decidisse traduzir seu estado de espírito. Os dias seguintes foram uma mistura de desespero e tédio. As paredes de casa pareciam encolher. O relógio andava mais devagar. E o silêncio gritava. Ele enviava currículos, mas nada acontecia. E com cada não, a fé que ele achava ter se desmanchava um pouco mais. Até que um dia, revirando algumas caixas antigas, encontrou um caderno de desenhos que guardava desde a adolescência. Ali estavam rabiscos, sonhos esquecidos, esboços de mundos que ele nunca teve coragem de viver. Ele sorriu por um instante, mas logo pensou, isso não paga contas. E fechou o caderno. Naquela noite, ele sonhou. Estava diante de um grande abismo, profundo e escuro. Do outro lado, via uma versão de si mesmo, sorridente, confiante, livre. Quis atravessar, mas não havia ponte. De repente, uma voz suave ecoou. A ponte só aparece quando você dá o primeiro passo. Ele acordou suando, com o coração acelerado. Não entendeu o sonho, mas a frase ficou ecoando na mente o dia inteiro. Nos dias seguintes, Gabriel começou a sair de casa sem destino. Caminhava por horas, observando o movimento das pessoas, as vitrines, os ônibus passando. Era como se buscasse algo, talvez um sinal. Até que certo dia, ao cruzar uma pequena rua antiga, viu uma loja que nunca tinha notado antes. Na vitrine, um letreiro dizia: coisas que o tempo não leva. Dentro, uma senhora de cabelos brancos arrumava pequenos objetos sobre o balcão. Relógios, bússolas, penas, livros amarelados. Gabriel entrou, movido por uma curiosidade inexplicável. Está procurando alguma coisa específica? Perguntou a mulher com um sorriso sereno. Ele hesitou. Acho que não sei o que estou procurando. Ela o observou atentamente e respondeu: então talvez esteja procurando a si mesmo. Naquele momento ele sentiu um arrepio. A mulher tirou de uma prateleira uma pequena pedra azul e entregou a ele. Dizem que essa pedra pertence a quem perdeu o caminho, mas ainda acredita que pode reencontrá-lo. Gabriel segurou o objeto e sorriu, sem entender muito bem. Quanto custa? Não se preocupe com isso. Apenas leve, disse ela. Mas lembre-se, pontes invisíveis só aparecem diante de quem não desiste de caminhar. Quando saiu da loja, algo dentro dele parecia ter mudado. Era uma sensação estranha, uma mistura de leveza e propósito. Ele olhou para o céu e percebeu que o sol começava a romper as nuvens. Talvez pela primeira vez em meses, sentiu vontade de recomeçar. Nos dias seguintes começou a desenhar novamente. No início, só por distração. Depois, por necessidade. Cada traço era uma forma de traduzir o que sentia. Cada cor uma tentativa de se reencontrar. Criou personagens que enfrentavam seus medos, mundos que nasciam do nada e pontes que ligavam lugares impossíveis.
Publicou um desses desenhos nas redes sociais sem grandes expectativas. Mas, para sua surpresa, o post viralizou. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a dizer que se identificavam com a mensagem por trás da imagem. A ponte só aparece quando você dá o primeiro passo. Em poucos dias, ele ganhou centenas de seguidores. Em poucas semanas, começaram a surgir convites para expor suas obras. O que antes parecia um sonho distante, agora começava a ganhar forma. Mas, como toda jornada, o caminho não seria fácil. Certa noite, ele recebeu uma mensagem de uma galeria de arte importante. Queriam incluir uma de suas obras em uma exposição nacional. O tema: recomeços. Gabriel ficou em êxtase. Era tudo o que sempre quis. Até o medo aparecer de novo. O mesmo medo que o paralisava quando era criança. E se ele não fosse bom o suficiente? E se tudo desmoronasse de novo? E se o sucesso fosse só mais uma ilusão passageira? Naquela noite, o sonho voltou. O mesmo abismo. A mesma voz. A ponte só aparece quando você dá o primeiro passo. Ele acordou e dessa vez entendeu. O medo não some. Ele só muda de forma, mas a coragem nasce quando você age mesmo tremendo. Na manhã seguinte, ele respirou fundo e aceitou o convite. Passou dias preparando a obra, desenhando com a alma, colocando em cada traço tudo o que havia aprendido sobre perda, fé e recomeço. No dia da exposição, enquanto observava as pessoas diante de seu quadro, percebeu algo curioso. Elas não olhavam para o desenho como quem observa uma arte, mas como quem se reconhece em um espelho. Uma mulher se aproximou e disse com lágrimas nos olhos: "Eu estava prestes a desistir de tudo, até ver isso." Gabriel não soube o que responder. Sorriu apenas. E naquele instante, entendeu. Às vezes, a ponte invisível que você constrói com coragem também ajuda outros a atravessarem seus próprios abismos. Os meses passaram e a vida começou a florescer de novo. Ele continuou pintando, inspirando pessoas, reconstruindo a si mesmo a cada nova obra. Até que um dia decidiu voltar àquela loja. Mas quando chegou ao local, ela não existia mais. No lugar, apenas um terreno vazio, coberto por mato e silêncio. Nenhum sinal da senhora, nem da vitrine. Apenas um pequeno letreiro caído no chão com as palavras desbotadas. Coisas que o tempo não leva. Ele se abaixou, pegou o letreiro e sorriu. Porque de alguma forma sabia que aquela mulher, ou talvez o que ela representava, era a ponte que o guiou quando ele não enxergava saída. Naquele mesmo dia publicou um novo desenho. Era a imagem de uma ponte feita de luz, surgindo sobre um abismo escuro. A legenda dizia: "Nem toda ponte é feita de pedra. Algumas são feitas de fé." A postagem viralizou mais uma vez. Mas, para Gabriel, o número de curtidas já não importava. O que importava era o significado. Ele percebeu que, às vezes, a vida precisa te quebrar para te reconstruir do jeito certo. Que perder o emprego foi a forma que o universo encontrou de empurrá-lo de volta ao seu propósito. Que o medo não é o fim da estrada, mas o começo da coragem. Hoje, Gabriel é conhecido como um artista que transforma dor em esperança. Suas obras viajam o mundo e em todas elas há um pequeno símbolo escondido, uma ponte luminosa atravessando o vazio. Quando perguntam o porquê, ele responde: "Porque todos nós em algum momento precisamos atravessar algo que não vemos." Mas antes de terminar essa história, há algo que você precisa ouvir. A ponte invisível não está na tela, nem na história. Ela está aí, dentro de você. Talvez você esteja parado agora, diante de um abismo. Talvez o medo esteja gritando mais alto que seus sonhos. Mas, e se o primeiro passo for justamente o que fará a ponte aparecer? O tempo não espera, mas a vida recompensa quem se move. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes decidiu levantar. Porque recomeçar não é voltar ao ponto de partida. É voltar mais forte, mais sábio, mais você. E se essa história te fez pensar, se tocou o seu coração de alguma forma, escreva nos comentários: "Hoje eu atravessei." Porque dizer isso é mais do que uma frase. É o início de uma nova travessia. Deixe o seu like se essa história te inspirou. Compartilhe com alguém que precisa de força para recomeçar.
E inscreva-se no canal para mais histórias que despertam, emocionam e transformam. Porque no fim das contas, a ponte que muda a sua vida pode estar a um passo, invisível, mas esperando por você.